Mais depoimentos hoje no STF, no caso, em que são julgados os réus por coordenarem, por incentivarem um golpe de Estado no Brasil. Hoje, o ex-diretor de operações da PRF, Djairlon Henrique Moura, prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, o Anderson Torres. Djairlon confirmou que recebeu ordens do Ministério da Justiça para fazer blitz em ônibus, com destino à região Nordeste durante as eleições de 2022. Ainda bem que ele confirmou, porque a gente viu que as blitz aconteceram. Porém, ele afirmou que a ideia era só inspecionar se havia transporte irregular de eleitores e de dinheiro, e não dificultar o acesso de eleitores às urnas, como suspeitava a Polícia Federal e como também indica a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nós vamos então ao vivo a Brasília com a Heloísa Vilela, que acompanhou mais um dia de depoimentos. A Heloísa Vilela está aqui ao vivo. Elô, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no ICL Urgente. Eu fiz um resumo aqui da fala do Djairlon Henrique Moura. O que você traz para a gente, você que acompanhou ali os bastidores desses depoimentos, desse aqui e de outros que você queira destacar, por favor, Elô. Olha, Rodrigo, esse depoimento de Djairlon foi mais um que foi arrancado a fórceps, né? Ele não queria contar o que sabia muito não, e muito a contragosto acabou admitindo, porque o ministro Alexandre de Moraes pegou os últimos momentos, né, daquele fim de semana em que ele determinou, baixou uma ordem de que não poderia haver blitz na sexta-feira de noite, e no sábado, dentro da Polícia Rodoviária Federal, houve a discussão. Não, ele está se referindo, eles usaram uma coisa técnica, sabe, Rodrigo? Ele está se referindo a transporte de passageiros ou a trânsito, porque eles lá dentro fazem essa diferenciação. E aí um dos técnicos e a turma lá decidiu, não, é só com relação a um e não ao outro, então vamos em frente com as operações. E aí foi o que a gente viu, eles foram em frente com as operações até que o ministro Alexandre de Moraes convocou o Silvinei Vasquez para dar esclarecimentos e mandou parar imediatamente aquilo tudo. Então, foi aquele fim de semana super tenso, onde eles tentavam dificultar a chegada das pessoas às urnas, e o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, agiu rapidamente. E ele, de certa forma, muito contrariado, acabou contando os detalhes de qual foi lá dentro a justificativa técnica que eles usaram para não obedecer ao ministro. Agora, teve também depoimento de um ex-diretor adjunto da ABIN, que mais uma vez, criou problemas para o G. Dias, que era o chefe do GSI do governo do presidente Lula. Agora à tarde, teve assim uma sequência de pessoas que participaram de reuniões com o Anderson Torres para discutir o policiamento das eleições, e reuniões com 30, 40 pessoas, reuniões grandes, outras um pouco menores, e o advogado do Anderson Torres tentando fazer com que essas pessoas todas dissessem que não houve nenhuma orientação do ministro da Justiça naquele momento, o Torres, para que o policiamento fosse feito direcionado a essa ou aquela situação, para atrapalhar candidato, ou, né? Não, era para policiar tudo, para garantir a segurança das eleições, etc. Agora, é claro que isso é para contradizer o que disse uma testemunha logo no começo dessas oitivas, testemunha da Procuradoria-Geral da República, que você deve se lembrar, o Cleberson. O Cleberson, ele era um cara muito usado para fazer análise de dados. Cleberson de Paula, ele era analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça, ou seja, estava lá trabalhando no Ministério do Anderson Torres. E ele foi aquele que reclamou muito, que pediram a ele para fazer análise dos locais de votação, quais eram as regiões que tinham mais de 75% de votos no presidente Lula. E ele guardou todas as informações daquela época, porque primeiro isso era muito fora do comum, e depois ele viu blitz nesses lugares. Então ele disse, eu guardei esse material porque fiquei muito revoltado de ver a minha técnica, a minha habilidade técnica de análise de dados ser usada para uma atividade ilegal. Então essas testemunhas hoje todas aqui vieram para falar disso. Estava na reunião, não teve nenhuma orientação, mas, Rodrigo, claro que se houve essa orientação, como a gente está vendo a Procuradoria dizer que houve, ela não foi
uma ordem dividida com 40 pessoas. Há de se imaginar que ninguém vai tentar dar um golpe e contar para 40 pessoas que vai tentar atrapalhar as eleições. Você vai fazer isso com um grupo menor, mais fiel, com o qual você pode contar, né? Então, papel faz parte do processo. Nós estamos na semana de ouvir testemunhas de defesa. Então essas pessoas foram lá para tentar ajudar os réus, né? Claro, não podem mentir. Mas se disser assim, eu não ouvi nenhuma instrução para impedir as pessoas de votar. Tá dentro do jogo, né? Não, assim, é para isso que elas foram, não... né? Para isso que elas estiveram aí, né, Heloísa? Mas você tá me dizendo... Por falar e não pode mentir, Rodrigo... Por falar em não pode mentir, teve várias testemunhas chamadas aqui hoje que são investigadas ainda, processos que ainda não terminaram, e é sempre essa discussão, eles podem falar, sim, eles têm direito de mentir ou ficar calado para não se encrencar ainda mais com a justiça. Então o PGR sempre fala, olha, então é melhor não ouvir essa testemunha, porque no fim das contas, o que vale o depoimento de uma pessoa que está na bica de ser incriminada em algo, né? E vai tentar se defender de todas as formas. Mas o advogado do Anderson Torres ainda disse assim, mas se todos os investigados que não forem indiciados não puderem ser testemunhas, a gente fica sem testemunha nenhuma. Né? Então você fica pensando de onde que ele tira essas testemunhas, de um pool de pessoas que foram investigadas, todas elas, não tem mais ninguém no Ministério da Justiça para depor? Turma dele, né? Então a turma dele, muita gente realmente investigada. Heloísa, obrigado mais uma vez pela participação aqui no ICL Urgente. Heloísa Vilela acompanhando mais um dia de depoimentos das testemunhas de defesa no caso do julgamento por golpe de Estado. Obrigado, Heloísa. Até mais. No N2 você estará de volta, né? O principal depoimento de hoje que ela vai destacar para a gente, Elo, é o do Jairlon Henrique Moura, que é ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Então, ele confirmou, muito importante isso, que ele recebeu ordem do Ministério da Justiça para fazer blitz, aquela história com os ônibus que estavam indo para a direção nordeste do nosso país durante as eleições de 2022. A gente teve diversos relatos de eleitores que não conseguiram chegar às urnas. Para lembrar, esse ministério, na época, era comandado pelo Anderson Torres, né, Lô? Como é que foi o tom desse depoimento? Olha, foi um tom assim de quem não queria falar o que acabou falando, né? Ele resistiu bravamente até o finzinho do depoimento. Mas no final, o questionamento da PGR e do ministro Alexandre de Moraes acabou forçando ele a detalhar um pouco como foi aquele fim de semana. Vocês vão lembrar, né? Aquela sexta-feira à noite, quando o ministro Alexandre de Moraes deu a ordem para que a Polícia Rodoviária Federal não fizesse mais nenhuma blitz, não fizesse nenhum policiamento ostensivo que atrapalhasse as pessoas a irem votar. No fim de semana prévio, antes do segundo turno. E aí, ele hoje foi obrigado a contar que dentro da Polícia Rodoviária Federal surgiu uma discussão. Eles usaram uma definição técnica que eles têm lá, eles fazem uma diferença entre medidas para trânsito e medidas para transporte de passageiros e decidiram por bem que a decisão, a ordem do ministro Alexandre de Moraes só se referia a uma das duas, então a outra a gente poderia fazer, disseram eles. E foi com base nessa decisão que eles descumpriram a ordem do Alexandre de Moraes durante o sábado, e aí foi por isso que no domingo o ministro foi e chamou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, para uma conversinha que não acabou nada bem. Ele acabou tendo que obedecer, acatar as ordens do Alexandre de Moraes. Então, como vocês estão vendo, foi um depoimento assim que ele não quis confirmar e falou que existia uma coisa técnica que fazia diferença e com base nisso eles tentaram atrapalhar as eleições. E aí eu fiquei me lembrando de duas coisas que aconteceram mais no começo desse processo que a gente vem acompanhando dia a dia. Uma delas foi o depoimento do Cleberson de Paula, que é aquele rapaz que era analista de inteligência e coordenação lá do Ministério da Justiça, ou seja, o Ministério do Anderson Torres. Ele colecionou aquelas informações, ele teve um pedido direto para ele da Marília Alencar, que era da inteligência do Ministério da
Justiça, para que ele fizesse aquele levantamento mostrando os lugares onde teve mais de 70% de votos para o Lula, lembram? Pois é, ele guardou essas informações porque ele falou: o meu trabalho foi usado para tomar uma decisão ilegal, ou seja, de monitorar. E ele ainda disse no depoimento dele que a Polícia Rodoviária Federal fez sim blitz em lugares onde não tinha nada que fazer. E aí eu me lembrei também, logo no começo, vocês vão lembrar talvez da Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, porque um dos advogados, na abertura desse processo, disse: e não teve reclamação nenhuma de gente que estava indo votar e que teve seu acesso dificultado. E ela pediu a palavra e falou: como assim? Não teve reclamação nenhuma. Eu estava no TSE e recebi as reclamações. Então a gente vai juntando, né, esse processo todo que aconteceu no meio, que aconteceu lá no comecinho, que está acontecendo agora. Muito bom, Chico. Não, só eu tenho uns 400 primos que moram ali naquela beirada do Rio São Francisco. E todos no dia, assim, não todos me ligaram, porque senão não tinha telefone que aguentasse, mas pelo menos uns 10 assim, em cima da hora. Eu estava aqui de plantão no ICL, a gente estava fazendo uma cobertura do dia da eleição, e assim, queixas ao próprio Alexandre de Moraes, que tomou a decisão de não adiar. O que é que eles queriam? Eles queriam causar um tumulto tão grande ao ponto de colocar mais 2, 3 horas de votação ali, e a partir disso estabelecia um caos total no Brasil, alegação de fraude, era perfeito para os planos do bolsonarismo. Em suma, o objetivo era melar a eleição, para criar dúvidas, para poder discutir depois que aquelas urnas não valiam, né? Foi Exatamente. isso. Exato, é bom que a Elo chama atenção para isso, né? Porque ele não estava muito querendo dizer, estava segurando, mas no fim das contas isso também foi muito esclarecedor, né? Por tudo que a Elo está contando aqui pra gente. Eu também quero... Agora... Diga, Elo, pode ir lá. Agora, Gabi, eu encontrei aqui hoje no STF com o advogado Matheus Milanês, que é advogado do general Heleno. E achei ele muito contente, viu? Olha. Achei que ele está bastante otimista. Porque se você pensar bem, Gabi, eu estava refletindo aqui a respeito disso, em nenhum momento desse processo a gente viu alguma testemunha de peso colocar o Heleno na cena do crime, né? A gente viu isso com o Batista Júnior fazer isso com o Garnier. Mas a gente não viu ninguém fazer isso com o Heleno até agora. E a gente já está na fase de testemunha de defesa, então acho que a gente não vai ver. Vamos ver na hora de fechar os argumentos finais como que a Procuradoria-Geral da República vai tratar o Heleno, aquela agenda dele, né, que aparentemente tinha lá toda a dica de como desacreditar as urnas e etc. Mas até agora, eu aqui, como testemunha desse processo até o momento, não vi o Heleno ser colocado na cena do crime. Isso é muito importante, Elo e Chico, porque a Elo está falando da fase das testemunhas, dos depoimentos, mas a gente tem anterior, né, que não está no calor do momento, mas a gente viu as provas que foram colocadas, por exemplo, em relatório da Polícia Federal. Elo lembrou bem, né, no caderninho ali da Caixa, né? Exatamente, era uma agenda da Caixa Econômica Federal, agenda bonitinha ali que ele ganhou no final do ano. Mas ele tem sido muito esperto. É o primeiro que desaparece, em vez de colocar a cara aí para polêmica, desde o primeiro momento das denúncias da tentativa de golpe, ele submerge, desaparece, não vai nem na padaria em Brasília, começa a esvaziar sua própria importância, que está no discurso também do advogado dele, quer dizer que eu não apitava nada, eu não valia nada, sabe? Eu não estava nem aí, talvez eu não estivesse nem em Brasília. Então, jogou certo o general. Mas a gente há de lembrar as participações do Heleno, até em reuniões de ministério. Tem uma reunião que está o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes esculhamba com todo mundo. Naquela reunião, ele dá todo o roteiro do golpe, ao ponto do Jair Bolsonaro pedir para ele calar. Então, tem que estar de olho. Isso, ele já ia falando demais sem saber que estava sendo gravado, né? Exatamente. Então, ele entrega tudo naquele momento. E isso há de se considerar. Não é só se apegar ao que diz o argumento jurídico do advogado, né?
Me lembrou, Elo e Chico também, aquela frase do Michel Temer que você estava falando, né? Ele tá assim, meio que fazendo, não era comigo, era um pobre, né? Um mero ali, estava ali por acaso, quando o Michel Temer lá em 2017 falou, não sei como Deus me colocou aqui, né? Bem lembrado, Gabriel. Foi icônica essa frase. Isso aí. Pois é, Deus colocou o senhor lá, viu, General Heleno? Não sei como Deus me colocou. Na cena do crime. Eu quero destacar outro depoimento também, Elo, que você acompanhou hoje. Posso? Do Saulo Moura da Cunha, para a gente começar a falar dele também. Diretor adjunto da ABIN, né? Nomeado no dia 1º de janeiro, então já durante o novo governo. E ele descreveu os relatórios da ABIN do dia 2, né, portanto, o dia seguinte, a entrada dele, até o dia 8 de janeiro. Ele disse que esses documentos, eles alertaram, sim, para os riscos de violência. Isso é muito importante. E ele garantiu ali que tudo foi enviado para o Gabinete de Segurança Institucional e para o Ministério da Justiça. E aí, Elo, com isso, eu quero que você ajude a gente também, né, porque essa linha do tempo é algo muito minucioso que a Elo está acompanhando muito bem. Com isso, ele implica, né, o então chefe do GSI, o Gonçalves Dias, né, o G. Dias. Isso já aconteceu, se você se lembra, Gabi, na CPMI. O G. Dias ficou muito sem ter como responder. Ele diz que não participava desses grupos de WhatsApp por onde eram divulgados esses relatórios de inteligência, esses alertas. Diz ele que não fazia parte. Então ficou uma situação bastante difícil para ele, porque os alertas estão ali, eles existem, eles são concretos, né? Eles foram apresentados na CPMI. E ficou a dúvida também, claro, porque a gente tem que entender que essa é a construção da narrativa da extrema-direita. Você pode ter tido uma falha. Isso não quer dizer que houve uma intenção do governo que estava tomando posse naquele momento de permitir o quebra-quebra que aconteceu aqui. Como eu ouvi hoje de um advogado que não é advogado das partes, mas que está acompanhando esse processo, acho que por questão de pesquisa, estudo e tal. Mas ele reproduziu para mim o argumento da extrema-direita. Ele falou, era isso que eles queriam, que quebrasse tudo, para depois eles poderem ter o que a gente está vendo aqui agora, que é esse julgamento, para poder caçar direitos políticos de algumas pessoas. Ou seja, imaginar que o governo que estava assumindo ia permitir e incentivar aquela confusão toda, logo no começo do seu governo, para daí gerar um processo na justiça que depois poderia gerar cassação de direitos. Olha, tem que ter muita criatividade. Agora, que pode ter havido e que provavelmente houve falha dentro do GSI de não ter pegado esses alertas e ter mobilizado as forças de segurança, ter convocado a polícia militar a agir, né, não ter permitido o que parece ter sido um golpismo dentro da polícia militar, que isso também é uma questão que está sendo investigada num processo que já terminou, está só faltando agora o veredito do ministro Alexandre de Moraes, né? Então é bastante incrível esse depoimento, porque os alertas existem, eles começaram a se tornar cada vez mais sérios a partir do dia 5. Nos dias 6 e 7, então, eles já falavam de grupos extremistas que tinham a intenção de chegar na Praça dos Três Poderes, invadir o Congresso e talvez também outros prédios da Praça dos Três Poderes. Então, são bastante específicos. Agora, resta saber por que a Secretaria de Segurança Pública, que era responsável por organizar toda e qualquer manifestação nessa região, não fez um projeto mais sério para impedir o que a gente viu acontecer aqui, né? E quem é que estava na Secretaria de Segurança Pública nesse momento? Era o Anderson Torres, né? Ele era a pessoa que chefiava a Secretaria de Segurança Pública. Então existe um esforço, como a gente viu hoje aqui, da Coronel Cíntia, que veio depor, ela era subsecretária de Segurança da Secretaria, para defender o Anderson Torres, dizer que ele fez um plano, ele assinou um plano de ação que impedia que isso acontecesse. Ela disse, se ele tivesse sido seguido à risca, nada disso teria acontecido. Ué, como assim não foi seguido à risca? E o comandante da PM foi chamado para essa reunião, né, sabia desse plano
direitinho? Então tem muitas perguntas, muitas pontas soltas, e eu esperava até que ela fosse ser questionada de uma maneira mais veemente, e não foi. O depoimento dela foi muito curto, suficientemente apenas para dizer que o Anderson Torres assinou esse plano, que o plano era bom e que se tivesse seguido à risca, nada do que aconteceu no dia 8 teria acontecido. Muito bom. Elo, a Penélope lembra aqui no nosso chat uma coisa importante que você relatou, que é o Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, quando ele cita o Heleno no encontro em São José dos Campos, onde estava rolando uma formatura do filho do Heleno, né? Ela lembra que esse detalhe pode ser importante em contar essa história, em recontar essa história. Ele pede uma carona para o Batista Júnior para voltar para Brasília e diz para o Batista Júnior que ele foi convocado de última hora para uma reunião de emergência num sábado em Brasília com Bolsonaro, isso já depois do segundo turno. E que o Batista Júnior já deixou muito claro para ele, olha, se for para tratar de alguma coisa relativa à ruptura democrática, tô fora, isso é absurdo, tarará. E deu a carona, e ele entrou no avião mudo e saiu calado. Mas isso não necessariamente, né, o coloca como o Garnier, né? Você tem uma testemunha, duas, o Freire Gomes a contragosto, mas também testemunhou, que o Garnier ficou ao lado do presidente para a tentativa de golpe e que os outros dois oficiais não. A gente não tem esse depoimento claro, objetivo, concreto com relação ao Heleno. Essa é a diferença, a meu ver. Sim, não tem algo assim mais escandaloso mesmo. E olha que estamos falando de alguém que estava lá, dentro, na cena do crime. Mas ele se salva na maneira que as testemunhas ou que os depoentes estão contando a história. Não teve ninguém ainda que disse, olha, o general Heleno chamou o Bolsonaro... foram chamados pelo advogado dele, né? Sim. Exatamente. Fizeram bem o dever de casa, tá bem feito até agora. Fizeram. Uma outra discussão que a gente vai ter aqui com a Carol é como o STF está se inclinando cada vez mais contra o Jair Bolsonaro, né, o ex-presidente Bolsonaro, quando diz respeito a isso. Porque a gente tem a primeira semana de depoimentos na semana passada, né, reforçando justamente essa convicção que já tinham os ministros, não é isso, Carol? De que o Bolsonaro se empenhou em levar o plano de golpe adiante, editando minuta, participando de todas as maneiras possíveis ali. Então a gente tem testemunhas-chave, como o ex-comandante do Exército da Aeronáutica, deixando claro o protagonismo do Bolsonaro. Enfim, cada vez mais, cada dia que passa, né, com novos depoimentos, isso vai ainda mais se cacifando. Exato. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República já existia uma certeza de que Bolsonaro participou ativamente dessa trama golpista, tanto que ele foi inserido ali no núcleo principal das pessoas que planejaram um golpe de Estado em 22. E aí agora, nesses depoimentos, nessa primeira leva de depoimentos, isso tem se consolidado dentro do Supremo Tribunal Federal e entre os ministros do tribunal também. O que aconteceu? Foram ouvidos comandantes do Exército, comandantes da Aeronáutica, e eles confirmaram sim que Bolsonaro estava ali, à frente do planejamento inteiro. O interessante é a gente ver que foi justamente dos comandantes das Forças Armadas, aqueles a quem Bolsonaro buscou quando queria dar um golpe, vieram deles esses elementos de que Bolsonaro de fato queria dar um golpe e que eles teriam impedido, com exceção do comandante da Marinha, Almir Garnier, que de acordo com a denúncia, ele teria colocado as tropas à disposição de Bolsonaro. Só que Garnier ainda não prestou depoimento porque ele é investigado, não é testemunha. Por ora, essas pessoas que foram ouvidas até aqui foram testemunhas de acusação e também testemunhas de defesa e que corroboraram essa tese. Eles entraram ali também em algum tipo de contradição nos depoimentos, né? Porque o comandante do Exército, Freire Gomes, que era comandante na época do governo de Jair Bolsonaro, ele tinha dito à Polícia Federal que deu voz de prisão a Bolsonaro. No Supremo Tribunal Federal ele adotou um tom um pouco mais manso e disse que não, disse que ele seria de alguma forma implicado juridicamente. E daí
veio também o comandante da aeronáutica e disse o contrário. Não, ele pediu sim ele disse sim que prenderia Bolsonaro. Então houve ali uma certa irritação de Alexandre de Moraes em relação a essas versões aparentemente discrepantes, só que tem o elemento comum de todas essas versões, que é a participação direta de Jair Bolsonaro e a falta de apoio que ele teve, pelo menos de parte das Forças Armadas, para levar adiante o plano de continuar no poder, muito embora tivesse sido derrotado nas urnas em 22. Mais cedo, a Heloísa Vilela estava aqui com a gente, Rodrigo, Carol e Chico, e ela falou sobre a tranquilidade ali que aparenta estar o advogado do general Heleno. Acho que é bem diferente do que está acontecendo agora com a defesa de Jair Bolsonaro. Bom, já sabia, né, claro, quando assumiu a defesa, o tamanho do problema ali que estava tendo que fazer a defesa do Bolsonaro, assim, é realmente um trabalho. O general Heleno me parece, não sei, a Carol pode falar melhor, que está apostando tudo na chamada defesa técnica mesmo, né? Porque, primeiro, ele tomou a decisão de submergir completamente, ele sumiu, não dá declaração, ele não fala, ele não se expõe. Segundo, ontem a Heloísa descrevia a maneira como o advogado dele inquiria uma das testemunhas, que era assim, olha, um sujeito que era da ABIN, o senhor estava lá a mando do general Heleno? Não. Eu ia a mando do Anderson, mas não do general Heleno, ou do Ramagem, agora estou confundindo os dois. Mas, enfim, ele está jogando assim, a culpa é dos outros, né? E aí tentar diminuir, reduzir a participação dele, não sei se vai conseguir totalmente, porque tem a tal da agenda, e ali na agenda tem umas anotações ali que são completamente comprometedoras, mas ele está reduzindo danos, ele está numa política de redução de danos, defesa técnica, ao contrário do Bolsonaro, que é confrontação política. Está fazendo um bom trabalho técnico nesse sentido. Me parece. Agora a Carol talvez possa falar a opinião de quem está lá bem perto mesmo. Carol. A diferença é que Bolsonaro tem uma pretensão de continuar com a carreira política, né? Então ele precisa negar tudo. Ele precisa dizer que ele não participou de nada daquilo, que aquela trama, se é que ela existiu, não tem nada a ver com ele, que ele não tem nada a ver com isso. O general Heleno não tem essa disposição para a política que Bolsonaro tem. Então, se ele reduzir os danos, tá bom para ele, para o CPF dele, ele como pessoa física, fica melhor. No caso de Bolsonaro, não. Ele precisa sobreviver e ele precisa dar esse discurso para os seguidores dele, né? As pessoas que apoiam Bolsonaro precisam acreditar que ele não tem nada a ver com nenhum tipo de ilegalidade e que ele é sim uma vítima de uma persecução judiciária brasileira. Então, e general Heleno tem uma posição totalmente diferente. É tanto que, desde o ano passado, quando saiu o relatório da Polícia Federal, o general Heleno submergiu mesmo. Ele não quis mais dar entrevista, ele é de hábitos muito discretos, permaneceu fora dos holofotes e não quis vir a público para dizer a versão dele, deixou isso a cargo dos advogados. A Heloísa descreveu uma cena muito engraçada, né? De que nas telinhas, né, porque são depoimentos à distância, os advogados participam à distância, teve um momento que o general Heleno passou meio agachado atrás do advogado. Até nisso ele tentou submergir, mas apareceu nesse momento, só pena que a gente não tem. Tentou ficar invisível. Tentou ficar tão invisível, mas apareceu. Sabe aquelas cenas que aconteceu na pandemia? O sujeito estava fazendo a transmissão, aí a mulher, aí o sujeito passa de toalha saindo do banho, mais ou menos isso. O general Heleno foi pego saindo do banho atrás do foi sábio, né? Foi. Abaixou ali e passou na moita. Passou na moita, mas só que não. Só que não, porque a agenda dele estava tudo anotadinho. A agenda dele é isso, a gente estava. Eu acho que seria muito... ele fazia os comentários antes, assim, em relação a... que apareciam em matérias de bastidores na imprensa, como seria doloroso para ele perder, inclusive, a patente. Ser cassado num julgamento posterior, depois da condenação no STF. Talvez ele tente salvar pelo menos a farda nesse sentido. Pode ser. Segue general da reserva, pode ter uma condenação menor. E ele está nessa linha, né, de diminuir o prejuízo. É pouco provável, né? Porque, na verdade, para você tirar a farda, né, para você tirar a patente de alguém, precisa, para o caso ir para o Superior Tribunal Militar, precisa ser condenado a mais de 2 anos de prisão. É muito pouco provável que ele pegue menos do que isso e escape do STM. Não escapa. É o problema.
Boa, Carol. Isso aí não escapa. Bela não. informação essa. Não escapa, não. Eu achei muito bom é muito boa essa sua descrição, né, Rodrigo? Porque mostra um pouco da realidade, né? Ele, nessa videochamada, ali que a gente não acompanhou, mas a gente tem os olhos da Elo ali, que tá vendo por nós e contando tudo pra gente. E aí acaba sendo um pouco da realidade, né? Que ele tá tentando se esconder agora, tá invisível ali, então na videochamada também, né? Eu acho curiosa a história dele, essa aí, né, de parecer. E o general Ramos, que é super bolsonarista, mas era tido como muito fofoqueiro. E aí a turma não chamou o general Ramos pro golpe, porque achou que ele ia contar tudo. É muito bom, né? E ele falou, pô, me deixaram de fora, tá salvo por ser muito por ser fofoqueiro. fofoqueiro. Tremendo fofoqueiro. Trabalha com inteligência militar, mas conta tudo pros inimigos, viu? Vocês escapariam? Eu acho que ninguém ia me chamar para dar um golpe. Eu acho que jornalista, ninguém é chamado, viu? Não, a gente, não tem como. A gente iria soltar alguma notinha em alguma hora, não daria. Não dá. Não me chame para golpes do Estado. Aí a gente ia ser a primeira a fofocar. A gente ia ser a primeira a fofocar. Ô, Carol, a gente está falando sobre essa série de depoimentos, colocando aí o Bolsonaro no centro, né, de tudo. Teve um da PRF hoje, né, para retomar o que a gente conversou mais cedo com a Heloísa Vilela, assim, rapidinho, só para lembrar o nome dele, né, o Jairlon Henrique Moura, ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Aí ele foi no STF hoje ali, depois, na verdade, né, no STF, não foi fisicamente, mas ele confirmou ali que ele recebeu as ordens do Ministério da Justiça. Então, as ordens do Ministério da Justiça à época para fazer blitz, principalmente na região do Nordeste, que é onde o presidente Lula tem mais votos, então tudo isso foi colocado em questão ali. É algo que a gente já discute há bastante tempo, né? Tá mais evidente, tem uma série de provas a respeito disso, mas mais uma vez, colocando o golpe ali como mais do que claro. Mas ele nega, né, que tenha feito isso, o depoimento, eu li a transcrição. Ele nega, né, Carol? Ele negou que tenha feito isso por uma orientação de impedir os lulistas de votar. Ele disse que era um processo. De fato, recebeu orientação para dar segurança nas estradas. Então, esse foi mais ou menos o depoimento dele. Bom, parar os carros justamente na eleição, gente... Para fazer blitz, motivos aleatórios. Saiu ali pela tangente, né? Falou isso, me chamaram para eu ir lá, mas para cumprir um dever de legalidade, ver se não tinha dinheiro em espécie nos carros que estavam trafegando na rodovia. Isso tudo ali naquela parte que Lula teria mais votos, né? Coincidentemente, ele teria que fazer esse tipo de operação por lá. É claro que é uma versão pouco provável, né, de colar. Mas, assim, se colar, colou, né? Ele foi lá, disse, pelo menos admitiu um pedaço da parte que cabe a ele. Agora, vamos ver se nos próximos depoimentos tem alguém que possa confirmar isso ou desmentir isso, porque essa leva toda de depoimentos é assim, né? Não vale a gente analisar um sozinho. Um depoimento sozinho tem a mesma força, por exemplo, de uma delação premiada. Um depoimento sozinho, ele é uma pista, eles são elementos, é um elemento de prova que precisa de comprovação, de outras comprovações, seja por outros depoimentos, seja por outros tipos de prova que possam surgir, quebra de sigilo, geolocalização das pessoas, né, gravações. Então, essas coisas todas acontecem ao longo da ação penal. Esse é apenas o capítulo 1.1, né? Ainda tem muita coisa aí para rolar para a gente formar a nossa convicção junto com o Alexandre de Moraes e julgar junto com ele, não é não? É isso aí. Carol, obrigada demais por hoje. A gente vai conversando para atualizar tudo que vem por aí com esse dia a dia de depoimentos da primeira turma, que ainda vem muita coisa, vem muita revelação por aí. E confirmações também do que a gente já sabe. Obrigada, Carol. Obrigado. Valeu. Boa noite, querida. Obrigada a vocês. Boa noite. Até logo.